família, por conta de seus atos irresponsáveis, que nós, meus caros, abominamos. O indivíduo que é capaz de gerar tamanha destruição certamente não pode circular livremente por nossas ruas, podendo matar ou morrer a qualquer instante. O veículo do acusado nos mostra claramente de que tipo estamos tratando. Certamente vocês, cidadãos, já cruzaram com um tipo assim no seu caminho, ou ouviram histórias parecidas. Visto que a vítima realizou uma manobra ilegal, seria razoável dizer que o agente, acusado, acostumado a competir com outros veículos, se sentiu desafiado. A preferência é minha. Infelizmente, não é raro presenciarmos esse tipo de situação, ou acompanhá-las pelos noticiários de todo o país. Jovens inconsequentes, visando autoafirmação e popularidade, correm, matam e morrem por aí com seus carrões, realizando disputas, corridas ilegais, os famosos rachas, que nada incluem de bom para a nossa sociedade. Não se trata de um esporte admirável, mas sim de um crime, meus caros, que poderia ter sido cometido contra qualquer um de nós nessa sala. Peço que se lembre das características do veículo do acusado e a sua velocidade no momento do crime, não sendo possível caracterizá-lo como crime culposo. A partir do momento que o indivíduo que anda com um veículo adulterado justamente para correr mais, se encontrando com uma velocidade de fato excessiva, não pode alegar que não assume os riscos dessa conduta. As inúmeras campanhas realizadas demonstram o perigo da direção perigosa e manifestamente ousada. São suficientes para esclarecer os motoristas da vedação legal de certas condutas, tais como racha ou a direção em alta velocidade. Assim, o condutor decidiu agir de forma nitidamente arriscada, demonstrando então o seu total desapego à segurança própria e alheia, devendo então responder por delito doloso. É de extrema importância verificarmos também a correta aplicação do dolo eventual nos crimes de homicídio no trânsito, diante da ameaça a um dos principais bens jurídicos protegido pelo ordenamento jurídico, a vida. A falta de uma punição mais severa a esses motoristas inconsequentes gera uma sensação de impunidade, acarretando um maior número de mortes no trânsito brasileiro. Isso faz com que nós, cidadãos de bem, não possamos desfrutar de um trânsito seguro. Sendo assim, eu deixo para vocês refletirem. É razoável que o indivíduo que tira a vida de uma pessoa, ferindo o bem jurídico mais importante, tenha como pena a realização de serviços comunitários aos finais de semana? A vida humana é comparável à entrega de cestas básicas? Vocês acham que um indivíduo que tira uma vida por pura inconsequência vai se reabilitar, vai se conscientizar dos seus atos apenas realizando serviços comunitários? É pela impunidade que os infratores não respeitam as leis, pelas sanções justamente não imporem o devido respeito. Boa tarde a todos, senhores jurados. Boa tarde, excelentíssimos senhores de direito. Infelizmente, eu venho aqui perante os senhores chamar a atenção de cada um dos presentes para a necessidade que nós temos de sermos totalmente responsáveis, ao contrário do que aconteceu com o Jack, que agiu irresponsavelmente, inconsequentemente. E nós temos a obrigação para preservar os nossos direitos, não só os meus direitos, os seus direitos como cidadão, os seus direitos como cidadão. Os seus direitos como cidadão, nós temos a obrigação hoje de sairmos daqui com um sim para o quesito. Vocês têm a obrigação de votar sim, porque vocês, quando fazem isso, vocês estão comprovando de que nós, homens e mulheres de bem, que saímos, pagamos os nossos impostos para termos as pistas asfaltadas, não é para a disputa de quem corre mais, qual carro é mais potente. Jack foi irresponsável quando ele adulterou as especificações do fabricante do veículo. Quando ele mudou a potência do seu carro, ele estava querendo algo mais, ele estava buscando algo mais. E neste momento ele não se preocupou se quem estaria na frente dele
determinado momento seria uma criança, seria um animal, seria um poste, mas que ainda sendo um poste, um ser inanimado, ainda assim é um bem jurídico que deve ser preservado. Jack não se preocupou com nada disso. Jack simplesmente queria satisfazer o seu ego. Jack queria simplesmente saber que ele podia mais do que os outros. E ao sentar-se na cadeira do seu veículo, adulterado, com a potência aumentada, em uma via que naquele domingo estava tranquila, ele encontra pela frente Mary, que poderia ser minha mãe, sua mãe, poderia ser sua irmã, sua amiga, que poderia naquele dia ter sentado com você minutos antes do almoço de família. Ele encontra Mary fazendo uma conversão no local errado, mas que ela estava tranquila porque a via era para 50 km por hora, velocidade que, se um motorista habilitado como era Jack, se um motorista que passou pelas cadeiras da autoescola como havia passado Jack, se um motorista estivesse com o seu veículo em perfeitas condições, conforme orienta o fabricante, conseguiria tranquilamente parar. Mas como a colega disse, Jack se viu naquele momento, ele se viu tentado a fazer algo diferente. Esta mulher está me desafiando. Eu vou mostrar que meu carro é melhor, eu vou mostrar que eu dirijo melhor, eu vou mostrar que eu posso mais. Naquele momento, Jack assumiu o risco de provocar aquele acidente. Ele assumiu nitidamente o risco de provocar a morte de alguém. Porque nós temos Mary, mas se uma criança abre o portão naquele instante e atravessa a rua para pegar uma bola, essa criança também morreria. Então Jack assumiu esse risco, assumiu o risco de matar. Por isso nós temos a obrigação de votar sim para o quesito. Porque se Jack ele tivesse pelo menos tido um pouquinho de responsabilidade, naquele instante ele teria condições de falar: não, eu não vou mudar a potência do meu carro, eu não vou mudar nada disso, porque isso poderá provocar prejuízo a outra pessoa. Mas ele fez. Ele foi naquele domingo, pegou seu carro. Hoje eu vou dar potência, hoje eu vou testar. As testemunhas falam que a velocidade dele era excepcional. Os peritos falam que ele estava acima da velocidade pelas marcas deixadas no chão. Ele próprio testemunhou falando que eu estava a 70 ou 80 km por hora numa via de 50. Quando ele fala que estava a 70 ou 80 por hora, nós que dirigimos sabemos que o velocímetro do nosso carro nunca é igual ao nosso pé. Por mais que o velocímetro marque ali 100, 110, nós imaginamos que estamos a 60, 70. Dependendo do dia, nós podemos triplicar a velocidade do nosso pé em razão da velocidade do velocímetro. Se estivermos tentados ainda a testar a potência daquele veículo que nós compramos, que nós acreditamos que é bom e que nós nos julgamos bons o suficientes para dirigi-lo, nós aumentamos muito essa potência. Os senhores que dirigem sabem que quando nós pegamos uma pista livre à nossa frente, o nosso pé fala mais alto do que a nossa mente e nós assumimos o risco de provocar acidentes naquele momento. Se o nosso carro não estiver em perfeitas condições, o risco é maior ainda. E se nós tivermos deliberadamente modificado as especificações do fabricante do automóvel, nós assumimos totalmente o risco de provocar acidentes. Jack fez isso. Jack aumentou a potência do seu carro, mas ele substituiu o sistema de freios? Será que ele substituiu também o sistema de injeção eletrônica? Será que ele fez as coisas necessárias para trazer a segurança para o veículo? Não, ele aumentou a potência do seu veículo. É bom frisar também, você se lembre, se tratando de
necessitado de correr, ele sempre faz isso. Pelo carro dele a gente pode montar para uma pessoa que gosta mesmo de correr. Enquanto ele estiver solto, circulando por aí, ele vai estar correndo com isso a vida dele mesmo e dos outros. E nossa preocupação é justamente essa. Se nós não dissermos sim hoje ao quesito, nós estaremos permitindo que outros Jacks apareçam, outros Jacks venham e façam uso do mesmo sistema que trouxe a possibilidade de Jack, o original, não ser punido como merece. Nós corremos o risco de que outras Marys não possam mais estar com suas famílias no domingo à noite. Nós corremos o risco de que outras crianças possam ser atropeladas, porque nós não dissemos sim ao quesito hoje. Por isso que nós, enquanto cidadãos, cumpridores dos nossos direitos, e que velamos pelo bem do próximo, não só pelo nosso bem, mas pelo bem do próximo, nós temos essa obrigação hoje, de com a nossa consciência tranquila, a nossa consciência no maior estado de pureza, hoje falarmos: Jack cometeu um crime de dolo intelectual. Jack previu e assumiu o risco de que não conseguiria segurar o seu veículo e poderia vir a matar alguém. Quando ele fez essas mudanças, e se nós não fizermos isso hoje, eu garanto aos senhores que Jack vai sair daqui, desse tribunal, e vai entrar no seu carro ainda adulterado, e vai andar pelas ruas. E queira Deus, no final do dia de hoje, comemorando a sua vitória parcial, Jack não mate mais ninguém, porque ele ainda estará dentro das mesmas especificações e sujeito a matar outra pessoa dolorosamente. Nós sabemos que não dá para fazer diferente. Jack assumiu o risco de matar Mary, ou qualquer um de nós que estivéssemos à sua frente naquele momento. Sem mais. Passo a palavra à defesa. Primeiramente, muito boa tarde, senhor meritíssimo juiz, presidente do tribunal. Quero também cumprimentar os nossos novos colegas, doutores e os promotores de justiça, que desempenharam um brilhante papel, demonstraram ser oradores natos, pela facilidade de seus argumentos. Quero parabenizá-los por isso. Também quero cumprimentar os senhores e senhoras jurados que nos honram com suas presenças nessa instituição democrática que é o júri. Cabe esclarecer aos senhores jurados que o júri é o melhor instrumento para decidir o presente caso. Até mesmo Tata Vênia, que o nosso meritíssimo, que precisou estudar muito, fez concurso, porque Vossa Excelência lida tanto com bandidos que pensa a todo momento, os réus vão lá e tentam persuadi-lo, tentam enganá-lo, tentam mentir para ele, e por ele lidar tanto com essas situações, ele acaba se deformando com o passar do tempo e acha que todos que estão ali merecem ser punidos, merecem ser condenados, diferentemente dos senhores que estão aqui para julgar o presente caso de acordo com a essência, de acordo com aquilo que for apresentado para os senhores, para poder formar então as suas decisões. Vocês devem julgar o presente caso de forma imparcial e especialmente utilizando alguns critérios de razoabilidade e credibilidade, até porque nenhum de nós estávamos lá quando isso aconteceu. Nós não sabemos exatamente como tudo ocorreu, a não ser fazer a reconstrução histórica dos fatos. E isso nós temos com as provas, com os laudos técnicos que a perícia logrou apurar, assim bem como com os depoimentos que as testemunhas colaboraram. Então, mediante tudo isso, todas as provas que os senhores
irão tomar conhecimento, os senhores então poderão formar suas convicções e então se fazer justiça. Pela explanação dos nossos novos colegas, eu até imaginei que no final fossem pedir pela absolvição, até porque não tem tantas provas para incriminar o Jack em curso no artigo 121. Mas não, eles preferiram contar histórias, preferiram fugir da matéria em exame, eles inventaram coisas que não estão presentes nos autos e especialmente ocultaram algumas informações essenciais para se analisar o fato como realmente aconteceu. Pois bem, em que peço todas as argumentações explanadas pelos nossos nobres colegas, vem a defesa explanar e explicar aos senhores alguns pontos essenciais para afastar então a tese da acusação. Começando pelo fato de acusação repisada que Jack trafegava em via pública com um veículo cuja motorização foi adulterada. Cabe esclarecer aos senhores que isso é de extrema irrelevância, isso não altera em nada os fatos ocorridos. Até porque, mesmo o veículo denunciado dispondo de sistema turbo, através de regulagem, como assim fez constar a acusação, isso é irrelevante. Por quê? O denunciado, quando fez o seu depoimento na delegacia, quando estava sendo interrogado, assumiu a sua culpa, alegando o quê? Que estava trafegando em torno de 70 a 80 km por hora. Cabe informá-los que, mesmo fazendo assim uma comparação com o veículo de Jack e o fato ocorrido, se nós fizermos uma comparação com o que de fato aconteceu, até mesmo um outro veículo que não tenha nenhuma adulteração no motor teria causado o mesmo resultado. Isso porque leva-se em conta o quê? A velocidade real e o peso do veículo. Então, Jack assumiu, não, eu estava a 70 ou 80 km por hora, não de maneira excessiva, como bem argumentou os nossos colegas. Logo, pouco importa se o veículo de Jack chega a 300 km por hora, se possui um motor de uma Ferrari e uma carroceria de um mero golzinho, até porque isso não constitui crime, né? E o que os senhores devem realmente se atentar é exatamente na velocidade quando ocorreu o evento no Mar de Mel, e não se o veículo chega a 300 km por hora. Conforme disposto no artigo 230, inciso 7 do Código de Trânsito Brasileiro, diz o seguinte: conduzir o veículo, inciso 7, com a cor ou característica alterada, infração grave, penalidade de multa, medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Como os senhores podem analisar, não é crime que o Jack fez, ele adulterou a motorização. Mas a acusação ela insiste nessa tese justamente para tentar demonstrar aos senhores uma conduta negativa de Jack, uma conduta que é reprovada pela sociedade. Entretanto, não conseguiu comprovar a velocidade. Pois bem, superada essa questão, passemos então a analisar o que de fato ocorreu naquela data, em 25 de abril de 2004, em uma tarde de domingo. A vítima, senhora Mary, ela acabara de sair de uma concessionária, felicíssima por ter comprado um novo veículo. Estava tão contente que até se esqueceu das regras de trânsito. Pois bem, cabe esclarecer alguns pontos a respeito da via onde ocorreram os fatos. A vítima ela sai dessa concessionária, entra aqui à sua direita. Como os senhores podem ver, a via ela possui duas mãos de direção em sentidos contrários. E por ela não possuir um canteiro central, né, como é comum em grandes avenidas, a exemplo aqui até mesmo da nossa Avenida Ana Costa, onde tem aquelas palmeiras plantadas por toda a sua extensão, fazendo a separação das pistas, na Avenida Direitos Humanos isso não existe. O que existe? Existe apenas uma sinalização horizontal zebrada, que é um indicativo de proibição de conversão sobre ela, conforme
dispõe no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar como veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamento, marcas de canalização, gramados e jardins públicos, infração gravíssima e penalidade de multa de 3 meses. Como os senhores podem ver, Melvin infringiu um artigo do Código de Trânsito, quando transitou sobre divisores de pista de arrolamento. Pois bem, como dito agora há pouco, Melvin saiu da via, entrou à sua direita, e em poucos metros não se sabe exatamente o porquê ela decidiu cruzar de forma abrupta e inconsciente sobre as faixas zebradas. Conforme os senhores podem ver, ela vinha por esta mão. Muito provavelmente, como os senhores podem ver, aqui já teria um canteiro central, e o retorno é excessivamente longe. Então, o que ela decidiu fazer? Ela veio por aqui, como ela terá que andar muito mais para fazer o retorno, de forma imprudente e negligente, entra na outra mão, vindo abalroar o veículo de Jack. Logo, causa tamanha estranheza dos nossos nobres colegas querer afirmar que, por conta de Jack empregar velocidade excessiva e incompatível para o local, veio colidir contra o veículo de Melvin. Está evidente, senhores, que quem deu causa ao acidente foi a própria Melvin, que de forma abrupta e sem esperar o veículo que vinha na mão contrária, adentrou na frente do carro de Jack, causando-se então o dano e, consequentemente, a sua morte. Se não fosse o fato de Jack ter assumido a sua parcela de culpa no interrogatório quando alegou que estava acima da velocidade, pouco acima, não de forma excessiva, como a acusação tenta imputar, nós não estaríamos, aliás, aqui discutindo o presente caso, porque está comprovada a culpa exclusiva da vítima. Ou seja, nós não precisaríamos estar despendendo todo este tempo em argumentações, sobrecarregando o judiciário, simplesmente para discutir este caso, porque foi nada mais do que Melvin quem causou todo o evento. Porém, como o direito penal não reconhece, não admite a compensação de culpas, nós estamos aqui para poder defender Jack tão somente naquilo que ele deu causa, que foi a imprudência ao dirigir pouco acima da velocidade. Bom, o denunciado foi em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal, que diz o seguinte: Artigo 121. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Bom, mediante isso, por isso que nós viemos à presença de vocês, senhores, pedir que, se ele não for absolvido, que seja pelo menos desclassificado o crime de homicídio doloso para homicídio culposo no trânsito do segundo artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que também diz o seguinte: Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, penas, detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Portanto, em todas as provas está evidente que o denunciado não agiu com dolo eventual. Mister se faz trazer aos senhores a definição do dolo eventual segundo o entendimento de Alexandre Monteiro de Almeida. No dolo eventual, o agente sabe que o resultado lesivo pode vir a ocorrer, mas age com indiferença, aceitando e assumindo o risco de sua produção. É de suma importância o dolo eventual que o agente anteveja a possibilidade do evento danoso, ou seja, que ele tenha a previsibilidade do resultado. E ainda é preciso que o agente demonstre-se indiferente com sua possível produção. No caso em exame, é inadmissível falar em dolo eventual, pois Jack, em momento algum, previu e assumiu o risco de produzir o resultado, conforme
navegar a velocidade excessiva em um local incompatível, assumiu o risco de produzir a morte de Mary. Conforme o artigo 156 da primeira parte do Código de Processo Penal, o ônus probandi, que diz: Artigo 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. ou seja, cabe a quem alega. A acusação não provou a real velocidade de Jack, nem por meio de perícia técnica, e nem mesmo por depoimento de testemunhas arroladas. Também não logrou provar que o elemento volitivo, que é a vontade de causar o resultado de Jack, tampouco a previsibilidade do resultado. Sabem por quê? Primeiro, acredito que os senhores possam ou serão motoristas. Então, façam a seguinte reflexão. Se os senhores estão dirigindo em uma pista como essa da Avenida dos Direitos Humanos, com a sinalização horizontal zebrada, no mínimo isso traz uma segurança. Por quê? Porque vocês vão saber que é proibido fazer uma conversão por causa dessa sinalização. Logo, os senhores sabem que nenhum veículo irá atingi-los de surpresa, por manobra proibida. Mediante essa reflexão, eu vos pergunto: como seria possível Jack prever que Mary ia fazer uma conversão proibida? Seria possível prever que Jack atingiria o carro de Mary e ainda assim não faria nada para impedir? É evidente que Jack não previu o resultado. Por isso, se pode afirmar que a conduta reside tão somente na curva comum, já que ele não previu o resultado que era previsível, por causa da inobservância do cuidado objetivo, que é a imprudência da velocidade. Segundo, em depoimento na delegacia, no momento em que Jack era interrogado, ele disse que em momento algum tinha a intenção de cometer algum tipo de homicídio. Ou seja, o elemento do dolo coletivo está desconfigurado. Assim, a defesa afasta a tese de acusação de tentar condenar o denunciado em curso no artigo 121, parágrafo 2º do inciso 4º, como dito agora, como dolo habitual, e pede aos senhores jurados que desclassifiquem o crime de homicídio de dolo habitual para o homicídio culposo de trânsito, conforme pedimentos das cortes superiores. Excelência, temos ainda alguns minutos. Tem 30 segundos. Então, encerramos. Só pedimos que os senhores julguem de acordo com as provas que foram apresentadas e tem que se atentar exatamente isso. Se a acusação não conseguiu comprovar a real velocidade, então que os senhores julguem ao menos para desclassificar o crime como dolo eventual, porque está caracterizado que Jack não previu o resultado e tampouco assumiu o risco de produzir, já que Mary é quem foi a vítima, quem foi a causadora exclusiva. Senhor advogado de defesa, o tempo está escolhido. Obrigado. Senhores membros do Ministério Público, os senhores têm desejo de fazer uso da réplica? Os senhores terão 10 minutos para fazer uso da réplica. Queria começar falando para os jurados que o senhor advogado de defesa ele está jogando a culpa em cima da Mary, que com certeza teve culpa sim. A manobra dela era ilegal e ela seria condenada pelo ilícito administrativo normalmente. Só que se Jack estivesse conduzindo de acordo com as leis, porque é lei conduzir em uma velocidade em que se tenha domínio do veículo, a fim de poder evitar o acidente, parar no possível, ele deveria ter feito isso. Então, o acidente foi causado pelo Jack, porque ele poderia ter parado. E outra coisa, como ele não assume o risco de dirigir em alta velocidade um carro, o carro era de borracha, o carro era de plástico, porque dirigindo um carro normal em alta velocidade, é óbvio que a gente assume o risco de qualquer acidente, de lesionar a vida ou qualquer outro bem jurídico. Senhores jurados, posso dizer que o Ministério Público está em julgamento aqui não é a velocidade. A velocidade foi o risco assumido por Jack de matar. Como os membros da defesa alegaram, Jack, qualquer outro poderia ter, se estivesse em alta velocidade, provocado aquele acidente.